Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre Natal. Natal significa dia do nascimento de alguém, ou seja, dia natalício. Natalício é o dia em que se comemora o nascimento de alguém. No Velho Testamento foi comemorado o aniversário de Faraó. Aconteceu ao terceiro dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 40, versículo 20. Aleluia, glória a Deus. No Novo Testamento foi comemorado o aniversário natalício de Herodes, o qual ofereceu um banquete aos grandes da sua corte e aos principais da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançando agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João o Batista. E tornando logo com pressa à presença do rei, pediu dizendo: quero que imediatamente que me des num prato a cabeça de João o Batista. Entristeceu muito o rei, todavia por causa de seus juramentos e por causa dos que estavam à mesa, não lhe quis negar. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda com ordem a trazer a cabeça de João Batista. Então ele foi e o degolou no cárcere e trouxe a cabeça num prato e a deu à jovem, e a jovem a deu à sua mãe. Quando os seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro, conforme está escrito na palavra de Deus, em Marcos capítulo 6, versículos 21 a 29. Aleluia, glória a Deus. Biblicamente podemos comemorar aniversário, assim como foi comemorado as datas natalícias de Faraó e Herodes. Comemorar não com bebedices ou degolando pessoas, como aconteceu nessas duas datas, mas devemos celebrar com culto de ação de graças e adoração ao Senhor nosso Deus. Na Bíblia Sagrada não consta nenhuma comemoração de aniversário de Jesus. Os que comemoram estão dando continuidade com as festividades religiosas de acordo com as tradições pagãs. Principal festa do mês de dezembro, comemorada pelos ímpios e parte do cristianismo, onde se celebra o nascimento de Jesus e sua mensagem de paz,
e solidariedade entre os homens equivocadamente. 25 de dezembro não é a data que Jesus nasceu, como também é uma época que representa sinônimo de consumo, glutonaria e compromisso social, sendo assim uma festa religiosa e comercial. Devemos preparar o caminho para Jesus nascer no coração do pecador, pregando a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E depois que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, esteja preparado para a volta de Jesus. Jesus nasceu para mudar a história da humanidade. E todos os dias ele nasceu, nasce, nascerá no coração de uma pessoa para mudar a vida de alguém. Muito antes de oficializar o dia 25 de dezembro como data simbólica do nascimento de Jesus, foi celebrado pelos pastores, mas não em dezembro, quando foram a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 2, versículo 16, aleluia, glória a Deus. Também, no dia do seu nascimento, e não depois comemorando o aniversário, no mundo espiritual, quando apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. Aleluia, glória a Deus. Pelos astros, a estrela no oriente, isto é, pelo universo, e pelos magos do oriente, no dia do seu nascimento, e não depois comemorando o aniversário, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, aleluia, glória a Deus. Está presente no dia do nascimento do menino Jesus, celebrando o seu nascimento é uma coisa, comemorar seu nascimento após um ano de nascido e continuar comemorando é outra coisa, pois trata-se de data natalícia. Satanás, o diabo, odeia o nascimento e a morte de Jesus. Mas ele está adorando a celebração equivocada do aniversário de Jesus Cristo pelos pagãos e alguns cristãos, pois a palavra de Deus manda celebrar a sua morte até que ele venha e não o seu nascimento. O Natal surgiu de um costume popular pagão, uma das principais tradições do sistema chamado babilônico, tendo suas raízes na antiga Babilônia de Nimrod, posteriormente ao dilúvio. Nimrod era filho de Cuxi. Cuxi gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 10, versículo 8, aleluia, glória a Deus. Ele era neto de Cão. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim
Pute e Canaã, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 10, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Nimrod era bisneto de Noé. Noé, da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 5, versículo 32, aleluia, glória a Deus. Nimrod era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Rehobote e Calá, e recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 10, versículos 9 a 12. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor nosso Deus mostra a Ezequiel as abominações no santuário, também disse a Ezequiel: verás ainda maiores abominações que eles fazem. Depois levou Ezequiel à entrada da porta da casa do Senhor, que olhou para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Então o Senhor disse a Ezequiel: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. E levou Ezequiel para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e assim virados para o oriente, adoravam o sol. Então o Senhor disse a Ezequiel: viste, filho do homem, acaso é isto coisa leviana para a casa de Judá, o fizerem eles as abominações que fazem aqui? Pois, havendo enchido a terra de violência, tornaram a provocar-me a ira, e eis a chegar o ramo ao seu nariz, pois que também eu procederei com furor, e meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Conforme está escrito na palavra de Deus, em Ezequiel capítulo 8, versículos 13 a 18. Aleluia, glória a Deus. Semíramis converteu na rainha do céu, e Nimrod no divino filho do céu. Depois de várias gerações, passou a ser adorado como falso Messias, filho de Baal, Deus do sol. Semíramis, Nimrod e seu filho Tamuz converteram-se nos principais objetos de adoração, sendo símbolo de Jezabel, a qual era filha de Etibaal, e como se fosse pouco andar nos pecados de
Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal e o adorou, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Aleluia, glória a Deus. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Respondeu ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Os cães comeram a Jezabel no campo de Jizreel, pois não houve quem a enterrasse, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Jezabel é símbolo de alguém que leva as pessoas a adorarem deuses pagãos. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dê-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 2, versículos 20 e 21. Aleluia, glória a Deus. No século IV, parte das pessoas pagãs foram convertidas ao cristianismo, identificando-se como filhos de Deus, levando consigo suas crenças, assim homenageando as divindades do Oriente, dedicadas ao nascimento do sol inconquistado, que comemorava o solstício do inverno do hemisfério norte, o sol Invictus, que serviu de referencial para a data festiva celebrada em quase todas as partes do mundo. A celebração do Natal foi introduzida no mundo pela Igreja Católica no século IV, proveniente do paganismo. A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados ao início do ano se concentram na festa do Natal, conforme está escrito na Enciclopédia Católica, edição de 1911. No século V, a Igreja Oriental deu ordem que fosse comemorado o nascimento de Jesus no mesmo dia do Deus Sol. Em memória do nascimento de Cristo, se instituiu uma festa no século IV. No século V, a Igreja Oriental deu ordem de que fosse celebrada para sempre, e no mesmo dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol, já que não se conhecia a data exata do nascimento de Cristo, conforme está escrito na Enciclopédia Americana, edição de 1944.
Aqueles que comemoram o Natal em 25 de dezembro de cada ano, indiretamente estão comemorando um culto ao Deus Sol, pois é a herança que o paganismo trouxe para dentro do cristianismo. A partir do ano de 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro, a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível Sol. Os sírios e os armênios, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos de idolatria e adoradores do Sol, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido sustentada pelos discípulos de Corinto, conforme está escrito na Enciclopédia Britânica, edição de 1946. Como os antigos acreditavam que dentro das árvores morava um espírito fertilizador no mês de maio, cada aldeia plantava uma no centro do povoado para assegurar o sucesso da futura colheita. No Brasil, a primeira árvore de Natal surge no começo do século XX. O presépio, outra tradição consagrada no Brasil, em que figuras de barro, madeira, ferros ou massa representam as famílias pagãs, surge na Itália no século XIII. O primeiro presépio foi feito por São Francisco de Assis, figura obrigatória nos festejos natalinos. O Papai Noel reúne traços de diversos personagens da Europa, como São Nicolau, padroeiro da Rússia imperial, o pastoril, o reisado e a folia de reis, que são relacionados às personagens do Natal. São Nicolau, o bispo, mira, santo venerado pelos gregos e latinos, em 6 de dezembro, conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente a 3 filhas de um homem pobre. Deu origem ao costume de se dar em segredo nas vésperas do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data depois que foi transferida para o dia do Natal, daí a associação do Natal com São Nicolau, conforme está escrito na Enciclopédia Britânica, edição 11ª, página 648 e 649. O verdadeiro Messias, o Filho do Deus vivo, não nasceu em 25 de dezembro, nem tampouco a Bíblia Sagrada manda alguém celebrar o nascimento de Cristo nesta data. A palavra de Deus não dá ordem ou instrução para alguém fazer em memória do nascimento de Cristo. Porém, existe sim a ordem para observarmos a sua morte, pois na ceia, Jesus, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24
a 26. Aleluia, glória a Deus. O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro de cada ano, equivocadamente, pois alguns acreditam ser essa data em que Jesus nasceu, por falta de conhecimento ou por ignorância mesmo. Jesus nasceu em 16 de outubro, com base na gravidez de Isabel, porque foi o dia em que Zacarias chegou em sua casa para João Batista ser concebido, conforme já foi explicado no meu canal de YouTube de Estudos Bíblicos, no vídeo com o título Em que dia Jesus nasceu? Alguns pais mentem para os filhos, falando que os pacotes de presentes foram trazidos na noite pelo Papai Noel, enquanto eles dormiam. Como é normal os filhos acreditarem nos pais, eles acreditam, pois existem vários pais que mentem para seus filhos até hoje e vão continuar mentindo concernente ao Natal, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, porque o nosso Senhor e Salvador não nasceu em dezembro para ser comemorado no dia 25 de dezembro de cada ano. Aqueles que comemoram estão cumprindo uma ordem da Igreja Católica no século V, a qual deu ordem para comemorar o nascimento de Jesus no mesmo dia do Deus Sol. Proveniente ao paganismo, essa mesma igreja introduziu no mundo no século IV. Comemorar o nascimento de Cristo é errado, pois o servo do Senhor não pode comemorar o Natal de forma pagã, principalmente mentindo com data natalícia errada, ainda com o nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 14, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Todos devem conhecer a verdade, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 8, versículo 32, aleluia, glória a Deus. Como pode o homem ir ao Pai mentindo para os filhos, falando de uma lenda de Papai Noel? Quem é ele? Onde nasceu? Em que data mesmo foi o seu nascimento? Por que usar a data de 25 de dezembro? Quem nasceu nessa data? Por que usar o nome de Jesus nessa história que não é uma história verdadeira? Só podemos ir ao Pai com a verdade, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 4, versículo 23. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que comemoram o nascimento do menino Jesus de forma cristã, com o verdadeiro sentido do Natal em Cristo e não em Papai Noel, estão comemorando o nascimento de Jesus 100% homem ou 100% Deus? Se ele sempre existiu, pois no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 1, versículos 1
e 2. Aleluia, glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, conforme está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 14. Aleluia, glória a Deus. Comemorar o nascimento de alguém, data natalícia, é comemorar o dia em que veio a existir nascendo neste mundo. E aqueles que comemoram estão confirmando a existência de Jesus só a partir do seu nascimento aqui neste mundo, em corpo, alma e espírito, desconsiderando sua existência como o Verbo que estava com Deus e era Deus, ou seja, que não teve nada a ver com a obra do Espírito Santo. Porque não tem o dia exato para comemorar o nascimento do menino Jesus, vai comemorar numa data pagã? Não podemos servir a dois senhores, ou serve ao reino de Deus, ou ao reino do mundo. Deus não deixou o dia específico para comemorarmos a data do nascimento de Jesus, pois ele sempre existiu como Deus e sempre existirá para aqueles que o temem e o têm como Senhor e Salvador de suas vidas. Natal é permitir que Jesus venha nascer em seu coração, fazendo morada em seu ser, nascendo em sua vida. Jesus já nasceu em seu coração. O nascimento de Jesus é comemorado no coração do servo de Deus todos os dias. Jesus nasceu no meu coração no dia 7 de setembro de 1999, às 21 horas, no dia de terça-feira, na cidade de Barreiras, estado da Bahia, dia em que aceitei a Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Ele está vivo até hoje, morando no meu coração, glória a Deus, fazendo parte da minha vida, aleluia. Ele não está indefeso numa manjedoura, mas nasceu e cresceu, cumprindo toda a justiça e propósito de Deus. Ele morreu, ressuscitou e hoje reina sobre e através da igreja, com a atuação do Espírito Santo que está em nós, pois recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, para apregoar a palavra de Deus a todos, até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Todos que fazem parte das denominações evangélicas, das igrejas locais, devem fazer parte da Igreja de Cristo, que sempre está preparada para o arrebatamento da igreja, porque somos o corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que estiverem nas igrejas locais, que fazem parte do corpo de Cristo, vão subir, mas os que estiverem nas igrejas locais, sendo joios, com espírito de engano, vão ficar. Quando chegou o tempo de Maria dar a luz ao menino Jesus, eles não encontraram lugar para hospedar. Ele nasceu, o qual foi envolvido em faixas e deitado em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Aleluia, glória a Deus. Muitos só recebem Jesus em 25 de dezembro, quando passa o Natal, esquecem e continua com a dureza de coração, sem dar lugar para Jesus morar e hospedar.
na vida para sempre. Que todos possam dizer sim para Jesus todos os dias, não só na época de Natal, pois Jesus está vivo. Não o deixe de lado, de fora na estalagem, como se fosse uma criança indefesa em uma manjedoura. Tenham fé, receba a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e viva a verdadeira paz que excede todo entendimento. Diga sim para Jesus Cristo agora, dizendo: vem Jesus, nasce no meu coração e faça parte da minha vida para sempre. Comemore o Natal todos os dias, porque Jesus sempre existiu, existe e existirá para sempre. E está nascendo todos os dias no coração de alguém. Aleluia! Para vós, o que temeis, o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, conforme está escrito na palavra de Deus em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Que o Deus vivo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.